Agora a gente vai mudar um assunto e vamos também aprender a lidar com perdas na vida, com morte, com separação, com tudo isso. Programação neurolinguística. A programação neurolinguística é uma ciência que estuda o funcionamento da mente. Segundo a programação neurolinguística começou na década de 70 nos Estados Unidos, com John Grinder e Richard Bandler. E assim, a programação neurolinguística é o manual de funcionamento do nosso cérebro. Nosso cérebro é como se fosse um computador muito avançado, porém vem sem manual de instrução. E a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre esse manual de instrução. O cérebro é programado com palavra, pensamento e ação. Como é que a gente programa o cérebro? Através da palavra, pensamento e ação. É a repetição. A repetição de uma palavra, de um pensamento, de uma ação, fixa uma informação no cérebro. Lembra do processo de partir uma pedra? Vai dando um tanto de martelada, a pedra parte. O que faz a pedra partir não foi a última martelada, foi a última, mas as outras que vieram antes. Para pregar um prego na parede também, vai dando um tanto de martelada, ele fixa. Nosso comportamento é de acordo com as nossas crenças. Tudo que você repete em palavra, pensamento e ação forma uma crença e a gente vai agir de acordo com essas crenças. Se você acredita que pode ou que não pode, dos dois jeitos você está certo. Henry Ford falava isso. Palavra. Como é que a gente programa o nosso cérebro através da palavra? Né? Falando. Agora vamos lá. Tem um ponto aqui que nossa, gente, tem uma coisa tão interessante. Eu vou até passar para vocês, vocês vão achar assim, fora de série. Dr. Emoto, ele é licenciado em medicina, é um cientista japonês, e ele pesquisa a energia, o rado, né, a influência de palavras, pensamentos e ações na estrutura molecular da água. Vou até passar um videozinho aqui para vocês. Olha que interessante o que ele fez. Ele pegou um tanto de copos de água, e num copo ele falou sobre amor, gratidão, falou expressões negativas, você é feio, você é burro, eu estou mandando, e falou também, você é bonito, você é inteligente, você é bom, colocou música clássica, e muito interessante. E ele fez de 3 formas. Ele escreveu a palavra e rotulou na água, ele simplesmente falou, e também a terceira forma ele mentalizou amor, gratidão e também coisas negativas. Interessante, gente, isso foi fantástico. E aí ele pegou uma gota de cada dessas águas e colocou na placa de Petri e levou ao congelador, depois colocou no microscópio eletrônico e fotografou com microscópio de campo escuro. Gente, é surpreendente. Formou cristal. Onde é que falou sobre amor, gratidão, forma um cristal que parece uma joia. Interessante que teve ali o copo que escreveu a palavra gratidão, falou gratidão e mentalizou. O cristal é o mesmo, na palavra, no pensamento e na escrita. O do amor também é o mesmo padrão. Parece. Eu vou passar agora para vocês verem. Tem um livro dele, tem um filme, tem na internet, se vocês vão, tem vídeos, é muito interessante. E assim, então, o Dr. Emoto, ele conseguiu provar, na verdade, que a palavra, o pensamento e a ação realmente afeta a vida de todos nós. Porque o corpo de todo mundo aqui é o quê? 70% água. Então, dependendo do que eu falo, do que eu penso, das minhas atitudes, eu estou mudando a estrutura molecular do meu corpo e do corpo das pessoas à minha volta. Quer ver? Vamos ver isso agora. Masaru Emoto, cientista japonês, demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos e sentimentos altera a estrutura molecular da água. A técnica consiste em expor a água a essas forças, congelá-la e depois fotografar os cristais formados. Esta mostra veio do Japão, do Sr. Masaru Emoto. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O recado é o da mais água. receptivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa Fujiwara antes.
E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta de nessa próxima prece. série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de destilada. água destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Chi do amor. Chi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Primeiro fizemos uma experiência com duas palavras, agradecimento e estupidez. Cada uma dessas palavras rotulamos em uma garrafa, de onde retiramos uma amostra. E depois o cristal. Esse é o cristal da gratidão. Muito obrigado. Quando fala, surgiu um cristal bem formado. Da palavra estúpido, surgiu um cristal deformado. Não importa a origem da água, mas deixando-a repousar, rotulando e dizendo palavras como amor e gratidão, aquela água transporta e transmite essas energias. Dessa maneira, as substâncias vitalmente negativas são neutralizadas. A água em movimento recompõe. Agitando antes de beber, dessa maneira ativamos positivamente a água. Recebemos individualmente benefícios. Uma amostra de água de sua nascente. A mesma água em um rio poluído. Dr. Emoto colocou a água entre alto-falantes que emitiu o som de uma oração. Molécula de água exposta ao som de bar, música clássica. Molécula exposta ao som do heavy metal. Molécula de água exposta ao som muito obrigado. Nimbus. Molécula exposta a uma ameaça de morte. Molécula de água exposta ao som da voz de Hitler. Cristal de água formado pelos sons, amor e admiração. Pastorais de Beethoven, música clássica. Cristal de água com essência de camomila. Ele é lindo, ó. Parece a florzinha. Mais de 70% do nosso organismo é composto de água. Se um simples muito obrigado muda a molécula de água, imagino que uma prece, palavras de amor, encorajamento, amizade produzem em nosso corpo. Agora sabemos que podemos adoecer com palavras, sentimentos e pensamentos, quando infelizes de ódio, mágoas, inveja e outros tantos negativos. Saúde, mente sã, corpo são, palavras, sentimentos, pensamentos positivos no bem. Assim você estará sempre bem. Quais moléculas queremos dentro de nós? Sentimentos negativos? Sentimentos positivos? Se agirmos com amor, verdade, retidão, paz e benevolência, conseguiremos reestruturar nossas vidas, dando-lhes felicidade, saúde e beleza interior.
Bom, gente, agora já vimos aí a importância de, fale o bem, penso bem, faço o bem. Assim, todas as más tendências perderão suas raízes. Para acabar com o mal, você não briga com ele, você acende a luz, você exercita o bem. Gente, vamos falar agora um pouquinho sobre o não. O cérebro da gente não entende a palavra não. Não pense em um lápis azul. Não pense em um elefante cor-de-rosa. Todo mundo aqui pensou, menino, não conversa com seu colega não. O menino faz a imagem dele conversando com o colega. Ah, você não vai brincar na rua não. Aí faz a imagem do menino brincando na rua. O cérebro não administra a palavra não. A palavra não para o nosso cérebro significa pense nisso. Portanto, isso é fundamental, tanto que a gente, ao invés de não violência, a gente utiliza o termo conduta pacífica. Se eu falo não violência, o que o nosso cérebro pensa? Em violência. Conduta pacífica, pensamos em paz. Nós temos que aprender, a programação neurolinguística nos ensina, nós temos que falar o que a gente quer, não o que a gente não quer. Portanto, de hoje em diante, nada de falar, quer ver? Eu não vou mais brigar com meu marido. Eu não vou mais perder a paciência com meu filho. Aí você faz a imagem de você perdendo a paciência com o filho e faz a imagem de você brigando com seu marido. A imagem, repetindo, fixa no cérebro e você continua fazendo aquilo. Entende? Você tem que falar no positivo. De hoje em diante eu vou viver em paz com meu marido. De hoje em diante eu vou ter paciência com meu filho. Eu não vou mais ter medo. De hoje em diante eu vou procurar ficar tranquilo, enfrentar o que tiver que enfrentar. Ao invés de falar o que você não vai fazer, nós temos que falar o que a gente vai fazer. Não pise na grama, use a calçada. Não é para conversar, vamos todo mundo ficar em silêncio. Ô filho, você não vai brincar na rua não, ô filho, hoje você vai brincar aqui em casa. Às vezes a gente vai no médico, aí o médico fala, você não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. O médico deveria falar, você pode isso, 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 isso. Regime. Tem gente que faz regime falando, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer pizza, eu não posso beber Coca-Cola. Quanto mais a pessoa fala, eu não posso, o não significa, eu não posso beber Coca-Cola, eu penso Coca-Cola. Eu não posso comer chocolate, eu penso em chocolate. E a imagem estimula a vontade. Eu não posso perder a paciência. Eu vou, e faço a imagem e vou me programando para agir dessa forma. Se eu estou fazendo regime, eu tenho que falar o que eu vou fazer. De hoje em diante, só vou comer fruta, verdura e carne magra e tomar bastante água. Eu tenho que falar o que eu vou fazer. Entende? De hoje em diante eu não vou mais ser uma pessoa negativa. De hoje em diante eu vou procurar ser uma pessoa positiva. Gente, o cérebro não entende a palavra não. Os 10 mandamentos tem tanto lá que é com não, Deveria ser o contrário. Inclusive no meu livro eu explico isso. Eu até faço a ressignificação. Ou seja, fale a verdade, seja fiel. E é tudo colocado ali, de forma positiva. Então procure, tem escolas que às vezes colocam os combinados com o não. Não vale brigar com o colega, não vale pegar sem pedir. Aí você tem que colocar, vale tratar o colega bem, vale pedir emprestado se precisar usar e devolver depois agradecendo. Gente, não aponte um problema, aponte uma solução. Ô fulano, não esquece de limpar as janelas não, aí fulano esquece. Ô fulano, lembra de limpar as janelas. Porque você fala não, ele faz a imagem dele esquecendo. Percebe a importância de saber isso? E outra coisa, se a gente fala ou escuta não demais, a gente fica pessimista. Você diminuir a quantidade de não que você fala para si e para os outros, quando você fala para o outro você escuta também, te ajuda a ser uma pessoa mais otimista. Tá? Daí a importância de utilizar isso de forma adequada. Bom, então vamos começar a focar. Ô filho, não esquece a lancheira não. Ô filho, lembra de trazer a lancheira, deixa ela junto da bolsa. Uma vez eu vi uma mãe indo com o filho para a escola e estava aquela poça d'água assim. Aí a mãe falou, não pisa na água não. A menininha pisou e a mãe ainda ficou brava com a menininha. Aí eu pensei, ela tinha que ter falado, ô filha, pula a água. Entende? Então vamos de hoje em diante. Outra coisa, gente. A gente não coloca meta na nossa vida no negativo. Inclusive, o cérebro não gosta de perder nada. Quem quer emagrecer, não pode falar, eu quero perder tantos quilos. Se eu tenho 70 quilos, eu quero ficar com 60, então, em vez de eu falar, eu quero perder 10 quilos, eu quero ficar com 60 quilos. Entendeu? Viu? Eu vou perder, não. Você fala, se a sua meta é 70, é 60, você fala, minha meta é ficar com tantos quilos. Esse tem de perder, o cérebro não gosta de perder nada, nem a gordurinha nossa. Isso o cérebro entende dessa forma, tá?
Outra coisa também, que qualquer meta, gente, eu não quero ficar sem trabalhar, eu quero estar sempre trabalhando, eu não quero adoecer, eu quero estar saudável. Jamais coloque uma meta na tua vida com não no meio. Coloca sempre meta positiva, aí o cérebro vai embora, ok? A palavra pare. A palavra pare também tem o mesmo significado do não. O pare significa pense nisso também. Eu vou parar de brigar, é o mesmo que eu não vou brigar. Então o mesmo esquema, em vez de falar o que você não vai fazer, o que você vai parar de fazer, fala o que você vai fazer. Se uma pessoa está querendo pular daqui de cima, aí eu falo, não pula, ela pula mais rápido. Eu tenho que falar, fica aí, eu vou e agarro ela. Não atira. Para de brigar. É o mesmo que, não briga, aí faz a imagem de brigar e continua brigando. Minha filha, você tem que vir em paz com o teu irmão. Vocês não podem brigar. Aí estou botando para brigar. O não significa pense nisso. Ok? Então, gente, como resposta, você pode usar o não. Você vai hoje lá na festa? Não vou não. Tá? Agora, em comando, para você ou para o outro, em pensamento ou em palavra, fala no positivo, o que você quer, jamais o que você não quer. Por isso que Madre Teresa fala que ela jamais faria uma passeata contra a violência, e sim a favor da paz. Esse esquema do não é a programação neurolinguística que descobriu, bacana, né? Na verdade, sempre funcionou assim, a programação neurolinguística só descobriu. Gente, procura trocar o tenho o quê por eu quero. O tenho o quê dá a impressão que a coisa é difícil. Eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que trabalhar. Eu quero ir no supermercado, eu quero arrumar minha casa, eu quero trabalhar. Quando você troca eu tenho por eu quero, a tarefa parece mais fácil. Seu cérebro prefere, ok? A gente está falando do funcionamento da mente e como utilizar as palavras, ok? Bom, fórmula da repreensão. Sempre que você for repreender alguém, a fórmula correta é essa daqui. Primeira repreensão, a palavra mais desqualifica o que vem antes. Fulano é tão bonzinho, mas tem dias, o mais estraga tudo que vem antes. Minha filha, ela é educadinha, ela é uma boa aluna, mas tem dias. Gente, sempre que você for repreender alguém, você primeiro fala o negativo, o mais, depois o positivo. O cérebro fixa melhor o que fica por último. E quando você coloca o positivo por último, você dá força para a pessoa, porque ela vai achar fácil, porque ela vai entender que o defeito é pequenininho, então é fácil de mudar. Se você coloca o negativo por último, ela acha que o que é negativo nela é muito grande, e ela desmotiva a mudar. Quer ver? Ló, o bife está gostoso, mas o arroz e o feijão estão salgados. Ló, o arroz e o feijão estão salgados, mas o bife está uma delícia. Entendeu a diferença? Renato, a sua redação, a sua ideia está boa, mas você não se expressou bem. Renato, você não se expressou bem, mas a sua ideia está boa. Entendeu? Deu para sentir a diferença? Então, o negativo, a repreensão primeiro, mais depois o positivo, ok? Isso é motivo outro, porque coisa ruim é pequenininha, isso é fácil de eu mudar. A ideia é essa. Trocar a palavra problema por desafio. Eu estou passando com um problema com meu filho, com um problema com meu marido, um problema com minha mãe. Estou passando por um desafio com meu marido, um desafio com meu filho, um desafio com minha mãe. Desafio, ok? Aqui a gente está usando as palavras pensamento. Gente, como é que a gente melhora os pensamentos? Qual que é o mais fácil? Palavra, pensamento ou ação? Palavra. É mais fácil controlar o que a gente fala do que o que a gente pensa. Gente, melhorando a vibração, eu melhorando a frequência das minhas palavras, eu melhorando a qualidade das minhas palavras, eu melhoro a qualidade do meu pensamento e melhoro a qualidade das minhas ações. Todo delito começa no pensamento. E toda boa ação também começa no pensamento. Percebe a importância? Fale o bem, penso bem, faço bem. Assim todas as más tendências perderão suas raízes. Nós vamos estar falando isso direto. Gente, inclusive pensar coisas boas, todo mundo aqui sabe das endorfinas, né? As endorfinas são antidepressivos naturais produzidos pelo nosso cérebro. Nós vamos falar as várias maneiras à tarde de liberar a beta-endorfina. Uma delas é o pensamento. Pensar coisas boas faz a gente liberar a endorfina, a gente fica mais alegre. Tá? E é muito importante selecionar, viu? O que você vê, o que você escuta. Tá? Isso tudo vai formar seus pensamentos. Gente, sentimento é igual pensamento. Se eu estou triste, se eu estou com raiva,
Muda o pensamento, você quer mudar o pensamento, você quer mudar o sentimento da pessoa, só alterar o pensamento. E com palavras você consegue alterar o pensamento dela. Imagem mental. O cérebro não aprende por conselho, aprende por experiência. Por isso que as histórias são tão importantes. A pessoa, ela vai formando as imagens, a imagem funciona como uma experiência. Por isso que a gente falou que o conselho, se a pessoa formar uma imagem, aí ele funciona. Ah, filha, você tem que ser assim, assim, assim. Ô, filha, eu fico imaginando, como é que seria você assim? Aí ela faz a imagem. E isso imprime, programa o cérebro. O cérebro, gente, ele funciona por imagem. Por isso que eu tenho que estar utilizando ali metodologia que vai promover essa imagem mental que funciona como uma experiência. E a experiência, o cérebro aprende por experiência. Nós vamos falar mais disso. Formar imagem. Se colocar no lugar do outro. Ah, sempre que você for falar com alguém, né, você procura fazer da seguinte forma. Ô filho, já falei para você não brigar com teu irmão? Isso é conselho. Você tem que fazer o quê? Ô filho, como é que você se sente se alguém chegar e pegar seu brinquedo sem pedir? A mãe é ruim. Como é que você acha que seu irmão se sentiu quando você pegou o brinquedo dele sem pedir? É certo, filho? O que é o certo? Dessa forma, eu fiz com que ele se colocasse no lugar do outro. E isso funciona como uma experiência. Ele faz a imagem mental, ele se coloca e isso funciona. Ok? Então é importante a forma de colocar. Por isso que a gente fala, o ser humano não aprende por conselho, aprende por experiência. Né? A experiência é tudo aquilo que você consegue estar formando as imagens. À tarde nós vamos falar sobre as emoções, né? É bem interessante. Falar do defeito do outro versus o estrago que o defeito do outro faz na gente. Em vez de você falar para o outro assim, mas você é egoísta, hein? Gente, aí eu estou falando do defeito do outro, isso vira briga. A gente não fala do defeito do outro. Jamais a gente critica a pessoa, seja ela criança, adulta, adolescente, seja da sua família, seja do trabalho. Nós não devemos criticar as pessoas, e sim os comportamentos. Essa atitude sua de me deixar sozinha fazendo isso, isso e isso, faz com que eu me sinta sem valor para você. Então eu falei da atitude do outro e do estrago que fez em mim. Como é que eu me senti? Me senti sem valor. Geralmente, você é egoísta e tal, aí isso vira briga. Quando eu falo, eu me sinto, essa atitude sua, de quando eu chego para conversar, você sai de perto de mim, faz com que eu me sinta desvalorizada, desrespeitada. Isso me deixa muito triste. Quando eu coloco dessa forma, eu estou criticando a atitude do outro, de me deixar plantada ali, e estou falando como é que eu me sinto. Aí ele se coloca no meu lugar. E isso funciona como uma experiência. Quando eu falo como é que eu me sinto, aí funciona como uma experiência para o outro. Ela se imagina no meu lugar. Aí ela se coloca no meu lugar e ela se imagina sentindo. Aí isso funciona como uma experiência. Quando você fala, você é egoísta, tal, pronto. Não, o outro não se coloca no meu lugar e vira briga. Deu para entender? Falar do defeito do outro, falar do estrago que o defeito do outro faz na gente. Funciona como experiência. Então, jamais a palavra você só pode vir acrescentada de coisa boa. Você é bonito, você é inteligente, você é uma pessoa boa. Tá? Quando é positivo, você pode. Agora, quando é comportamento, você é algo negativo, se for criticar, você fala seu comportamento, a sua atitude de ter feito isso, aquele comportamento seu de fazer assim, ou essa atitude sua de falar mal dos outros, em vez de você é fofoqueiro, essa atitude sua de falar das pessoas, você é bagunceiro, essa atitude sua de deixar sobras espalhadas pela casa, você é agressivo, essa atitude sua de falar bravo com as pessoas, né, faz com que eu me sinta assim, assim, assim. Aí eu fico sentindo medo, isso me deixa ansiosa, tal, ok? Eu fico triste. Isso é a forma correta. Ação. A ação também programa o nosso cérebro. Por exemplo, se eu tenho medo de algo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfrentar, eu tenho que agir. Não tem problema ter medo. Menos teme quem mais vezes o vence. Quanto mais você passa por uma situação que te causa medo ou vergonha, menos medo ou vergonha você vai tendo. Ocorre um processo que a gente chama de habituação. E lembra da ação, lembra da historinha da sogra? Agindo, você reprograma o cérebro também. Tá com a ação. Agindo como se você fosse calma, tranquila, corajosa, você realmente se torna essa pessoa.
Tudo que repete vira hábito. Como é que você instala um hábito? Repetindo. Ok? A mudança do sentimento vem depois, igual atividade física. Você não tem que esperar, você está animado para fazer atividade física para ir. Vai mesmo com preguiça, depois de um tempo você vai ficar animado. É agindo que o sentimento vai mudando. A atitude vem antes da virtude. Menos teme quem mais vezes o vence. A maior descoberta para o desenvolvimento humano do século XX foi o seguinte: até pouco tempo pensava-se que para uma pessoa agir ela tinha que sentir. Hoje nós sabemos, basta uma pessoa começar a agir que com o tempo ela começa a sentir. William James. Bom, nós terminamos essa parte, só que nós vamos... Deixa eu só...